Hoje é dia do consumidor, direitos do consumidor, 15 de março, e o Dr. Druziene é perito nos direitos do consumidor. Todas as pessoas, doutor, que têm direitos, entendemos que têm alguns deveres. Eu vou dar apenas um exemplo, o senhor me corrija, por favor, se eu falei de forma errônea esse quesito que diz: o consumidor tem direito de determinadas coisas, só que ele tem o dever de, na hora de fazer a compra, pedir a nota fiscal, por exemplo, para que seus direitos sejam salvaguardados. Paulo Carvalho, você já começa com uma pergunta que requer 1 hora para responder. Não, hoje nós temos muitos assuntos, inclusive alguns provavelmente polêmicos. Então, eu preciso explicar aos ouvintes que, primeiro, a ausência de nota fiscal não faz com que o consumidor perca o seu direito. Isto é muito importante, viu? O senhor e a senhora que estão nos ouvindo. Porque muitas vezes nós ouvimos isto mesmo. Ah, mas eu não peguei o papel lá, então não vou poder fazer nada. Não é bem assim. Já expliquei aqui em outros programas anteriores que os meios de prova são os mais variados possíveis, inclusive câmeras, né? Que muitas empresas delas se utilizam. Então, procure um advogado da sua confiança antes de concluir qualquer coisa a respeito do seu direito. Como, por exemplo, não posso fazer nada porque não tenho papel. Não faça isso, não. Consulte um advogado da sua confiança. Agora, respondendo a primeira pergunta, que essa é menos importante, por isso que eu respondi a segunda primeiro, realmente é dever de todos nós exigirmos a nota fiscal para que haja o pagamento do imposto, que é a contrapartida dos serviços que todos nós precisamos. Inclusive a própria nota fiscal paulista, que o cidadão tem direito aí a uma restituição depois de acumular alguma série de... Se ele não tiver o cupom fiscal ou a nota fiscal, aí não tem como ele cadastrar o CPF e ter esse benefício lá na frente. É isso? Não entendo muito bem disso. Isso aí realmente é a área daqueles especialistas na área da contabilidade, né? Mas imagino que sim. Imagino que, entendo o documento necessário e fazendo toda a exigência que esse tipo de fenômeno implica, a pessoa vai ter o direito dela. A nota fiscal paulista praticamente transformou, né, o consumidor em um fiscal. Em se pedindo aí a nota fiscal paulista e colocando ali o seu CPF, ele está fiscalizando o estabelecimento que ele está procedendo à compra. Cada cidadão virou um fiscal aí e, em troca desse trabalho, entre aspas, ganha uma percentagem aí do imposto recolhido. Há controvérsias. Há controvérsias? Eu tenho uma preocupação muito grande em fazer esta afirmação para não isentar aqueles que têm obrigação de fiscalizar. Sem dúvida. Então, nós consumidores, nós somos consumidores, nós somos fiscais. Sim. Podemos dar uma mão e, em contrapartida, receber um estímulo por isso? Podemos. Mas inverter esse vetor, e muitas autoridades fazem isso. Mas por que eles não pediram nota fiscal? Por que eles não fizeram isso? Por que eles não fizeram aquilo? Por que o condutor do veículo não age com mais responsabilidade? Eles sempre querem inverter. E, de novo, a culpa acaba sendo nossa, né? Assim como na área de segurança também. Mas por que deixou a bolsa dentro do carro? Por que não comprou um alarme do carro? Por que não fechou o portão, colocou a tranca? Enfim. Então eu tenho uma preocupação com isso. Eu acho que cada um no seu quadrado. Tem quem fiscaliza e é pago para fiscalizar, inclusive com o tributo que nós pagamos. E tem aquele que compra e está lá, não é obrigado a fazer outra coisa. E então eu me preocupo um pouco com isso, sim. Então eu vejo, sim, não com muito bons olhos essa história do nota fiscal paulista e querendo com isso, então, fazer com que nós nos transformemos naquilo que nós não somos, que é fiscal. Está na hora de cada um assumir as suas devidas responsabilidades. Deixa eu ser um pouco mais claro
para não ser mal interpretado. Não significa que o cidadão não tenha a sua cota de responsabilidade no bem comum, de ajudar a segurança pública, ajudar o sistema de saúde, enfim. Esta cota de participação do cidadão é saudável, é louvável e deve realmente ser estimulada. Participe sim da associação do seu bairro, no conselho comunitário de segurança do seu bairro, da sua cidade, enfim, participe. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o que tentam fazer com a gente, inverter, dizendo que o que é de responsabilidade deles, na verdade, eles colocam como sendo responsabilidade nossa. Muito bem, 12:02, doutor. Como eu disse, essa semana está sendo... na verdade, desde o início desse ano letivo, inclusive do ano... Vamos mudar o letivo para o ano onde começou os trabalhos e reuniões da Câmara Municipal, e nós começamos a transmitir as sessões às segundas-feiras e às terças-feiras a participação dos vereadores, e também abrimos espaço para a população, um assunto que já há pelo menos 4 sessões vem sendo discutidos, e agora na última sessão de segunda-feira acabou havendo, assim, vamos dizer, um descontentamento por parte de alguns cidadãos que frequentam semanalmente as sessões camarárias, que é em relação à constituição da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal, no que tange ao contrato de concessão do serviço de água e esgoto para a concessionária, na época Foz, hoje Odebrecht, e agora inclusive estão tentando passar aí vendendo parte da cota para outro grupo, e precisa da anuência da Prefeitura Municipal, enfim, um assunto que está gerando polêmica, que é a comissão de inquérito. O presidente da Casa de Leis aqui de Porto Ferreira, o senhor Miguel Bragione, já vem conduzindo esta questão, falando que vai ser constituído uma SEI, só que precisa-se de alguns documentos, já foi até São Paulo, porque já existe um processo nesse sentido, para se constituir a SEI. Algumas pessoas manifestando, falando, olha, primeiro tem que ter a SEI para depois exigir documentos. Qual que é o procedimento correto? Os dois estão certos? Ou são um assunto que já deveria estar sendo amplamente debatido? As duas coisas. Mas eu gostaria de me reportar a uma que eu acho que é mais importante. Qual que é mesmo o significado? Sei? Comissão Especial de Inquérito. Comissão Especial de Inquérito. Né? Comissão é um ajuntamento lá de pessoas que faz uma comitiva. Perfeito. Né? Especial é porque não é uma daquelas comissões permanentes da Câmara, que é a comissão do orçamento, Justiça e Redação, Meio Ambiente, enfim, não é uma comissão normal, é uma especial. Perfeito. E investigação ou inquérito? Que é para investigar. Então, vamos começar por aqui. Se está abrindo uma comissão especial para investigar, não depende de documento nenhum. Ponto. Segundo, claro que uma comissão especial para investigar, existe um princípio jurídico, que é o princípio do justo motivo, ou justa causa. Também não vai ficar se abrindo comissão especial de investigação só porque algum parlamentar tem algum interesse não menos nobre e é um interesse político ou politiqueiro, político partidário, eleitoreiro, enfim. Então, não dá também para ficar abrindo, para dar um exemplo para o nosso ouvinte entender, 10, 20, 50 comissões por mês. Né? Então, realmente, há que ter uma justa causa. E essa busca da justa causa, muitas vezes, realmente pode passar
pela necessidade de um documento ou outro, um depoimento ou outro, mas não pode ser aquela busca por um documento que acabe inviabilizando a própria natureza da Comissão Especial de Investigação, que é investigar. Perfeitamente. Ficou bem claro e esclarecido, e eu tenho certeza que atendeu aqui as duas colocações, que é muito importante, tanto do cidadão que ficou aborrecido, quanto a justificativa pautada pelo presidente da Casa de Leis de Porto Ferreira. Dica para o cidadão que ficou aborrecido: fique atento. Se essa busca pelo documento não estiver sendo feita num tempo razoável, fique atento, participe da Câmara, reclame, tome as providências, enfim. Perfeito. Doutor, ontem, terça-feira, nós temos agora, aqui na nossa grade de programação, a participação de pessoas que participam da Irmandade Alcoólicos Anônimos, aqui de Porto Ferreira. E todas as terças-feiras, algumas pessoas vêm aqui bater um papo, convidar as pessoas a participar da Irmandade, que as reuniões acontecem às terças-feiras. E ontem, nesse bate-papo, logicamente, o senhor também conhecedor aí um pouco da Irmandade, pelo menos de nome. De Porto Ferreira não, mas de Pirassununga sim. Ou seja, AA Alcoólicos Anônimos. Obviamente eu vou me privar de dizer o nome das duas pessoas que aqui estiveram, por questões de respeito à Irmandade e ao anonimato. Mas no programa de ontem saiu uma questão bastante preocupante, que saiu aqui sobre desinibidor do alcoolismo, remédios que são comercializados. Inclusive eu disse que eu vi um comercial numa emissora de televisão falando justamente sobre esse desinibidor. Deixe agora mesmo de beber, tome esse remédio e você vai perder o gosto pela bebida, e inclusive estimulando a pessoas, por exemplo, o Reinaldo bebe. Vou dar um exemplo aqui só para a gente facilitar. Inclusive tem remédio também para fumantes também, né? Também. O Reinaldo bebe. E eu sou muito amigo dele, quero que ele pare de beber. Aí eu compro esse desinibidor e quando ele vem aqui na rádio, a gente vai ter papos e tal, e como ele não tem cheiro nem cor, eu vou dissolver esse remédio dentro de um copo de água, que ele vai tomar água aqui, tomou com a intenção de inibir a vontade dele de beber, que é a função desse medicamento que foi amplamente divulgado em rede de televisão. Acontece que o Reinaldo, ele tem esse vício de beber. Ele vai sair daqui antes de almoçar, vai passar no boteco e vai tomar uma de aperitivo. E há uma reação alérgica em virtude desse medicamento. E o Reinaldo quase que morre. Pergunta: a responsabilidade, caso houvesse um prejuízo maior, ou ele viesse a óbito, ou um comprometimento maior na saúde, a culpa é do Paulo, que colocou o remedinho, ou do laboratório que fez o remedinho? Provavelmente eles são sabedores disso. Por que eu fiz toda essa história? Porque um dos envolvidos aqui no bate-papo passou por essa situação. Ele tinha esse hábito, hoje há 30 anos ele não consome mais bebida alcoólica. Mas ele passou por isso, a mulher, na intenção de ajudá-lo, dissolveu aí numa sopa, ele acabou consumindo, foi parar no hospital, fechou a traqueia, enfim, foi um caso muito grave, ele ficou totalmente vermelho, deu uma alergia, aí ela teve que contar para o médico que fez, e o médico falou que foi uma reação alérgica da bebida com o desinibidor. Então queremos saber, doutor, de quem é a culpa num prejuízo à saúde desse tamanho. Primeiro, é importante eu lembrar aquilo que já disse aqui. Aquele que der causa tem culpa, independentemente de ter agido com boa vontade, com a intenção de ajudar. Porque de boa intenção, o Reinaldo me explicou que o inferno está cheio de gente. Transbordante. Isso.
Então, boa intenção, juridicamente, tem um peso muito relativo. A ação é que vai ser analisada. Então, em primeiro lugar, tem responsabilidade sim quem tomou a atitude, e vai ter responsabilidade também quem incentivou a atitude. A atitude que eu digo não é a da administração do remédio, mas sim a da administração clandestina do remédio. Essa é que deve ser execrada, a administração clandestina do remédio. Do ponto de vista jurídico, é esta a questão, sem nenhum senão. Agora, do ponto de vista humano, obviamente, nós temos que compreender também uma situação de alguém que vive com um alcoólatra dentro de casa e pode estar numa situação limite. Está fazendo, abre aspas, qualquer coisa, fecha aspas, para sair daquele martírio que a família está enfrentando. Então isso deve ser considerada por nós, enquanto seres humanos. É aquela situação onde a pessoa chega em limites que a atitude que ela toma não é louvável, não é adequada, mas deve ser compreendida. Aliás, a compreensão deve ser exercitada em todos os momentos, inclusive em relação àqueles atos que a gente acha que não deveriam ser praticados, até para entender por que as pessoas fazem as coisas erradas. Não para justificar, mas para entender, até para nós não fazermos, a hora que estivermos numa situação de limite. Olha lá, eu estou numa situação de limite, mas teve uma situação limite em que eu vi a pessoa que, por estar na situação limite, ela fez uma coisa errada. É a hora então de você respirar fundo, 1, 2, 3 vezes, e não tomar atitude nenhuma. A melhor atitude a ser tomada quando você, querido, querida, está numa situação limite, é nenhuma. Não tome nenhuma atitude. Por mais que você ache que é a melhor, que o vizinho falou, que não sei quem disse, que se você estiver numa situação limite, não tome. Só tome atitude quando você estiver com ânimo sereno, calmo, tranquilo, para refletir sobre aquilo. Aí você vai descobrir que, realmente não deveria ter tomado aquela atitude. Mas, enquanto seres humanos, nós devemos compreender a situação. Só quem teve ou tem um alcoólatra, e isto é doença, dentro da sua família, é que sabe o problema que é, e eu, como acompanho só há muito tempo, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, enfim, todos esses grupos, né, que dão esses tipos de apoio para alcoólicos, drogados, drogadiços, enfim, a gente consegue entender que não dá para julgar com os olhos nossos que estamos fora do problema o que é e o que enfrenta uma família que tem uma pessoa com esse problema. Atinge a família toda. Na hora do julgamento, o juiz tem esse discernimento, doutor? Não. É o que eu falei, do ponto de vista jurídico, a situação jurídica é reprovável. Porque isso daí coincide também com aqueles casos também que aumenta cada dia mais, com as mães que amarram seus filhos para não consumir droga. Aí a mãe é punida por isso. Eu vi uma reportagem sobre isso, a mãe dizendo para o policial: poxa, se eu não bater no meu filho, quem vai bater depois são vocês. Se eu não bater no meu filho agora, quem vai matá-lo no futuro serão os próprios traficantes. Então fica numa situação assim alarmante. A situação limite. Essa pessoa está numa situação limite e está tomando atitudes em função da situação limite que ela está enfrentando. Mas é reprovável. Não dá para justificar. Prender, colocar corrente, bater, segurar, fechar num quarto. Não dá. Ah, mas e como é que faz então? Tem os organismos para isso. E tem a legislação para isso. É possível fazer uma internação compulsória de uma pessoa que consome drogas e não está no seu estado minimamente normal?
É possível, o juiz determina que interne, vai lá, 2 enfermeiros pega a força, ele interna. Então, existem soluções dentro da lei e dos organismos para esses tipos de casos, onde a mãe coloca a corrente ou então tranca com um cadeado? Existe. Talvez ela não saiba ou não acredite nas instituições. Aí é um outro problema sério, realmente. Existe a lei, mas muitas vezes a pessoa vai tentar se socorrer da lei e os organismos não estão lá para isso. Tá? Mas não justifica. Porque se assim fosse, nós estaríamos justificando também o homicídio, porque alguém roubou a minha casa e eu sei exatamente quem é, eu vou lá na casa dele com um revólver e mato ele. Ou então eu entro lá dentro e arranco todas as coisas, com os filhos dele chorando. Ah, não, mas o teu pai me roubou. Então, a justiça com as próprias mãos, há que se tomar muito cuidado. Ainda que seja aquela justiça dentro da própria casa, com o filho, com o marido, colocando o remédio lá no copo do cidadão, achando que vai fazer bem, depois quase mata o marido. Então há que se tomar cuidado com isso. Porque de repente você prende alguém que está num estado alucinógeno e você pode acabar causando nele o ímpeto dele se suicidar, ele se mata. Ah, mas aí não foi culpa, então tem que tomar cuidado. Quando não sabe como é que está fazendo, quando não tem capacidade para fazer aquilo que precisa ser feito, é melhor não fazer. Chama quem sabe. Então, não dá para justificar mães que fazem esse tipo de procedimento que você acabou de falar, Reinaldo Rocha. Mas, repito, dá para tentar entender a situação limite em que ele estava? Dá para entender, mas entender para nós nos policiarmos e nós passarmos para aqueles que estão nos ouvindo este tipo de lição. Olha, veja o que as pessoas em situação limite fazem, mas não é certo. Ponto. 12h mais 28 minutos. Logicamente que tem outros assuntos e a gente vai ter que voltar, porque, como eu disse, ia polemizar e acaba polemizando, porque, como o doutor falou, tem internação compulsória, tem. Só que, mesmo que o juiz determina, não tem vaga na clínica, ou quem deveria pagar não tem dinheiro para pagar, aí não consegue a internação e continua aquele estado temente. Então, infelizmente, está numa situação limite. E falando em situação limite, vamos para uma outra pergunta, porque senão a gente não... É mais ou menos, né? Mas não tem como, em situações tão graves quanto essas que se coloca, a gente não dá um mínimo de encaminhamento até para as pessoas não nos interpretarem erroneamente. Perfeito. Olha, essa pergunta, quem fez foi o Luiz Henrique Oliveira. Luiz Henrique é gente boa. Da Vila Daniel, é xará do senhor. Provavelmente é uma das pessoas que participam aí ativamente da política local. Na iniciativa popular, admite-se que o povo apresente projetos de lei no Poder Legislativo, desde que subscrito por um determinado número de eleitores. Em Porto Ferreira, qual que é esse número, doutor? O senhor tem conhecimento? Salvo engano meu, e aí eu vou falar daquilo que eu não tenho todas as informações, tá? Mas salvo engano meu, a iniciativa popular não é possível em câmaras municipais. Salvo engano meu, vou procurar saber, fico devendo para o ouvinte aí. Eu vou só dar uma introdução. Estive pesquisando quando eu vi a pergunta. Eu, obviamente, fui relatar e encontrei na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, baseado na lei orgânica do município, em que era possível desde que atingisse 5% do eleitorado. Depende da lei orgânica. Da lei orgânica municipal. Câmara de Vereadores. Perfeito. Eu não sei se Porto Ferreira... Eu também não posso afirmar, mas vamos aí pesquisar, Luiz Henrique, e na próxima semana a gente traz se existe essa abertura na cidade de Porto Ferreira, ou se de repente alguns dos nossos legisladores estiverem ouvindo o programa, o próprio presidente da Casa de Leis de Porto Ferreira, se quiser durante o programa ligar para cá ou mandar uma mensagem, a gente até o final do programa traz essa informação. Caso contrário, na próxima quarta-feira traremos o esclarecimento baseado na lei orgânica do município. Doutor, a Elaine Cristina da Silva, ela é aqui da Vila Daniel. Um abraço aí, Elaine. E ela disse que estava
assistindo ontem televisão e vendo no jornal. Depende que jornal. Jornal, precisa... jornal Nacional. Você tem que assistir pelo menos 3 jornais de redes diferentes para ter pelo menos uma ideia. Eita. Ela disse que viu no Jornal Nacional da Rede Globo e provavelmente deve ter passado nas outras emissoras também. Mas é só uma dúvida, porque depois que se fala, depois vai nas redes sociais, um comenta, outro comenta e assim vai. Eu só queria entender, para a gente fazer não seria um pré-julgamento, não é para entender essas questões aí que a gente está vendo, inclusive Lava Jato, essas investigações todas, porque o fulano de tal delatou, porque não sei quem está sendo investigado, Cicrano virou réu, né, como a gente vê aí. Ela queria saber essa diferença aí, doutor, entre investigado, delatado e réu, ou é tudo a mesma coisa? Delatou, já é... Porque entende-se que se foi delatado porque ele já tem algum indício de culpa. Se está sendo investigado porque a justiça entendeu que ele tem culpa. Então já não é tudo réu? Ela quer entender, ela fica ali, aí começa a julgar, e se foi, entendeu? Eu entendi, Elaine. E o Paulo, de novo, faz uma pergunta de... Eu não, Elaine. Eu só fui o mediador. A resposta vai também demandar aqui 2 anos e meio. Primeiro, repetindo, assiste 2, 3 jornais de redes diferentes, viu? E quanto menos ibope tiver a rede, mais credibilidade tem o jornal, tá? Porque, infelizmente, os grandes meios, eles trabalham, o material deles é isso, é o sensacionalismo. Então tomar muito cuidado com isso. E segundo, é eles vender credibilidade, entre aspas, que ele tem ou não tem, para manter o status quo. O status quo eu falo num outro momento. O que é. Tá. Muito bem, e o Reinaldo Rocha já engasgou ali. A pressão até subiu. Mas mantém a coisa do jeito que tá, e a coisa do jeito que tá não tá boa, né? Então, mas tem veículos de mídia que interessam, que continuam desse jeito aí, tá? Então, primeiro isto. Segundo, você reporta, na verdade, aquilo que o Jornal da Globo colocou e que é a fala de alguns delatados, dentre eles o Romero Jucá, de saudosa memória. Ele já morreu, é um museu ambulante, mas está lá, está sugando, é um vampiro, está lá sugando. Talvez por falta de informação, ninguém avisou que ele já foi, né? Avisou ele? É. Não é, é que ele é alimentado por uma amálgama que nós precisamos extirpar da vida pública, para não ser mais claro. Bom, enfim, viu, Elaine? Então, réu é quando já abriu um processo na justiça contra a pessoa. Ele é réu. Pode ser civil ou criminal. Ou aqueles mistos, que não é nem civil nem criminal, mas é por improbidade administrativa, que também tem as suas penalidades. Enfim, aí é réu. Tá? O investigado é aquele que está respondendo a uma investigação. Um inquérito policial ou um inquérito civil, ele também, através dos organismos do Estado, ele está sendo investigado. Existe material ali para ficar na cola do cidadão, para saber até que ponto o que ele fez de errado. Então este é o investigado. E tem o delatado. O delatado é aquele que, de acordo com essa nova lei aí da delação, alguém que está no meio do rolo, preste atenção, Elaine, porque tem muita gente que fala bobagem, tá? Aí você explica para elas, o doutor Druziani explicou lá, não é isso que você está falando aí na calçada, aí na esquina, aí não é isso aí não. Ou então, às vezes, até com interesse, e acaba explicando, mas confundindo mais, tá? O delatado é aquele que, alguém que está no meio do rolo do crime, da falcatrua, ele já sabe que existem elementos suficientes para ele ser condenado. Então ele faz um acordo com a justiça. Olha, pelo tudo que está aí, eu sei que foi eu que fiz mesmo, eu sei que eu vou ser condenado mesmo, mas eu quero entregar outras pessoas, facilitar essa investigação,
dar caminhos, indicar provas, mas com isso eu quero melhorar a minha condição de condenado quando esse processo terminar. Este fenômeno jurídico da delação, que se chama no Brasil delação premiada, né, existe no mundo todo. E aí nós podemos fazer uma reflexão filosófica sobre ela. Até que ponto é condenável você premiar alguém que é bandido, inegavelmente bandido, ele está confessando que é bandido, mas para entregar o outro bandido ele quer prêmio? Até quando isso é elogiável? Bom, vamos lá, Elaine. Num primeiro momento, não é elogiável, é execrável. Porque se ele já é bandido, já está confessando o que fez, vai dar prêmio para ele? Vai dar pena menor para ele? Não pode. Não é isso que você está pensando, Elaine? Muito bem. Mas isto tem que ver com o interesse específico do Estado em relação àquele cidadão. O Estado em relação àquele cidadão que está delatando. Se ele já é bandido, vai querer prêmio para quê? Mas nós precisamos pensar que existem outros interesses. A coletividade, o povo brasileiro, além do interesse de condenar aquele que está delatando, tem interesse em condenar todos os que estão dentro da falcatrua. Este é um interesse maior do que a quantidade de pena daquele individualmente. Porque senão como acontecia no passado, Elaine, é a história do segurar a bronca. Você já ouviu falar do segurar a bronca? De utilizar o menor. Então o cidadão chega lá, ou o menor chega lá e fala, não tem ninguém envolvido não, tudo fui eu que fiz. Ele segura a bronca. Já ouviu falar esse termo? Agora não tem mais isso do segurar a bronca. Por quê? Porque se é dada a possibilidade da pessoa ter uma pena menor, ela vai pensar, não, pera lá, se eu vou ter uma pena menor e vai condenar o outro que é tão bandido quanto eu, mas que condene o outro também. Se eu fiz, ele fez também, o outro fez também, todos que sejam condenados. Tá entendendo? Agora, se não tiver esse estímulo, esse cidadão aí, como aconteceu no passado, e por isso que não se revelavam grandes falcatruas que tem nesse país desde a época do seu descobrimento, passando por Itaipu e muitas outras coisas. Por quê? Porque tinha um boi de piranha. Jogava aquele cara, quando começa a falcatrua, e já elege, vai ser você, viu, João? Se começar a dar problema, você segura a bronca. Aí segurava, era só um e pronto. O resto todo não andava de braçada. Nós temos alguns bois de piranha lá presos hoje? Temos. José Dirceu, nós temos lá aquele mineiro lá da outra operação antiga ainda. Eu estou esquecendo o nome dele, lá, Mário. Enfim, que seguraram a bronca. Não deram outros nomes, né? O Cunha diz que não vai dar outros nomes, está segurando a bronca. Tá? Mas para o Estado brasileiro, para o povo enquanto nação, interessa revelar tudo, revelar todos os envolvidos. Porque quanto mais envolvidos forem revelados, mais a gente vai limpando e extirpando esta amálgama que eu falei agora há pouco e que alimenta muita gente, que está lá até hoje, está lá, os museus ambulantes da política brasileira. Estão lá porque sustentados por essa amálgama de laranjas, de doleiros, de chupim, de cargos em comissão, de emenda parlamentar, de ponto que constrói não tem rio. Tudo deriva daí, Elaine. Tá entendendo? De parabéns e acaba indo para a televisão, para o rádio e para o jornal, aquele político assim, olha, eu trouxe 10 milhões para Porto Ferreira, mas foi do bolso dele? Não foi. É o raio da emenda parlamentar lá que ele, para conseguir essa emenda, ele vota contra o povo brasileiro lá no Congresso Nacional. Enfim, tudo vem daí. Então, essa delação premiada, ela tem que ver com isso. Existe um interesse maior, que é de pegar todos, e, portanto, aquele que delatar vai ter algum estímulo para isso. Este é o fenômeno. Então, respondendo a sua pergunta, o delatado, então, o delatado é quem?
É aquele que alguém que já está dentro da falcatrua, confessou que está dentro da falcatrua e diz assim: olha, além de mim, também atuaram nessa falcatrua o Pedro e o Tadeu. O Pedro e o Tadeu são os delatados. Agora, Elaine, toma muito cuidado. Fala para esse cara aí, que está te informando erroneamente, que ele está mentindo para você, viu? Quando ele fala assim: ah, mas delatado é porque o outro quis um prêmio, então ele colocou um nome lá só para ter o prêmio. Eu tenho certeza que muita gente deve ter falado isso para você. Ah, não, o cara quer um prêmio, então para ter um prêmio ele citou o nome do João, do Pedro lá. Mas isso não tem nada a ver. Não funciona assim, viu? Porque a lei e os juízes e os promotores observam bem isso. Aquele que delata, para ter direito a esse estímulo, a esta condenação menor, ele tem que dizer o nome da pessoa e dizer aonde estão as provas que realmente comprometem aquela pessoa. Aí sim. Então, o delatado, na verdade, Elaine, não é só aquele que foi apontado o dedo para ele, não. O delatado é aquele contra quem foi apontado o dedo e foi apontado onde é que estão as provas de que ele realmente fez a falcatrua. Então, o delatado, ele está mais comprometido do que o investigado. Porque o investigado, sim. Se eu chegar lá agora na polícia e fizer um BO contra o Reinaldo Rocha, a polícia vai ter que fazer um BO. Vai ter que acreditar em princípio na minha palavra. É claro que se eu estiver falando tudo mentira, depois eu vou responder a um crime, que é o crime de denunciação caluniosa, por eu ter ido lá e denunciado alguém que não tinha nenhuma responsabilidade, não tinha feito nada. Este é o investigado. O delatado não. Se eu chegar para a autoridade e dizer: ó, eu estou dentro desse rolo, vocês já me pegaram, mas eu estou delatando também Reinaldo Rocha, eu vou ter que dizer: mas você está delatando ele por quê? Onde é que estão as provas? Eu vou dizer: não, existem extratos assim, existe conta corrente, existe esse dinheiro que eu pus, existe essa gravação, eu vou ter que dar o nome e as provas. Então o delatado, ele está mais comprometido do que o investigado. Então tem o investigado, tem o delatado e tem o réu. Em outras palavras, matar a cobra e mostrar o pau. Não, mostrar a cobra morta. E duas testemunhas. Isso. Faltando 8 minutos? E se isso é um cajado, e isso está sendo usado na delação premiada, este pau, enquanto cajado, vai produzir milagres como Moisés produziu há muitos anos atrás. Meu pai. Vai abrir até o Mogi. Faltando 7 minutos para... Pode não abrir o Mogi, mas vai abrir talvez uma rua, um canal, uma avenida limpa no meio de toda essa podridão, para ver se nós comecemos a extirpar essa amálgama que sustenta toda essa... Eu gostei dessa amálgama. Eu vou guardar isso. Bom, agora só a título de informação, porque aqui também é cultura, né? Status quo é a forma abreviada da expressão do latim in statu quo res erant, ou erante, não sei como é que fala isso, ante bellum, ou seja, no estado em que as coisas estavam antes da guerra. Significam no mesmo estado que antes, ou o atual estado das coisas, seja em que momento for. Muito Paulo Carvalho, eu tenho um doutor rival meu. É, o doutor Google. O Reinaldo já foi buscar o doutor. É isso mesmo, é para manter o que está aí. Tem muita gente que não quer mexer no que está. Doutor, temos aí algumas questões que não vão ser possíveis de serem respondidas hoje, mas uma eu preciso, embora eu sei que o senhor tem um compromisso a 1h15 em Pirassununga, numa audiência, por favor, pelo menos essa resposta, eu também vou preservar aqui o nome do autor, mas já foi pauta de indicação na Câmara Municipal. A pergunta é o seguinte: tem uma árvore infestada de cupim, e o morador disse que sua casa já foi invadida pelo cupim e coloca em risco portas e móveis. De quem é a responsabilidade? De quem não cuidou para evitar a infestação. É do órgão público? A árvore é pública? Não, você não falou se era pública. Então, está na calçada. Não cuidou. Entendi. Se estiver em área pública, é do órgão público.
Se estiver em área privada, é do proprietário da área privada. Muito bem.